Eu quero convidar a amada igreja a abrir suas Bíblias em Lucas, no capítulo 12, versículo 16. E diz assim a poderosa palavra de Deus: E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Você pode se assentar. Castelo de areia é o título dessa mensagem. Para o que você está vivendo? Para que você está vivendo? Qual será o seu destino na eternidade? Ao homem foi concedido apenas alguns anos nessa terra, e depois disso, a eternidade, seja ela com Deus ou sem Deus. O mundo só pensa nesses alguns anos. O mundo só valoriza esses alguns anos. E vende isso como se fosse uma verdade completamente absoluta. E vende isso como se essa vida fosse o todo, fosse tudo para ser vivido. E infelizmente, irmãos, o mundo não se preocupa com a sua eternidade. E por isso que vende uma ideia falsa de que essa vida deve ser vivida de uma forma extremamente intensa e depois disso acabou. Só que algo extremamente tenebroso é que, de alguma forma, a igreja do Senhor, ou uma parte da igreja do Senhor, está contaminada com esse mesmo pensamento, com esse mesmo sentimento. De que só se vive aqui e do agora. Infelizmente, muitos de nós estamos nos deixando contaminar com essa terra, que deveria ser considerada apenas como um lugar de passagem, um lugar de peregrinação, mas que para alguns que conhecem a Cristo, acaba se tornando o seu lugar definitivo. E isso aconteceu com esse homem da parábola. Eu quero, mais uma vez, voltar aqui na leitura com você. Eu quero começar novamente do versículo 16, que diz: E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. 17. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E o 18. E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. O que eu aprendo aqui? O
o que eu enxerguei aqui? Nesses 3 versículos, 16, 17 e 18. Algo que o pastor Alan, recentemente, em uma mensagem, já comentou. Irmãos, não há problema nenhum alguém ser rico. Não há problemas alguém ter posses. Não há problema algum. E eu, lendo aqui, esses trechos aqui, eu não vi problema algum na vida desse homem, até aqui. Ele teve uma excelente colheita. Eu até imagino que ele teve uma colheita que superou as suas expectativas e, por isso, ele não tinha como guardar a sua colheita completa, porque havia superado as suas expectativas. Então, ele ficou imaginando, o que eu faço agora? Que eu não tenho onde guardar tudo isso que eu colhi. E ele tem uma ideia, já sei, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir maiores para comportar tudo aquilo que eu vou recolher. Então, uma coisa que eu aprendo aqui, que não tem problema algum. Até aqui, nesses 3 versículos, eu não vejo problema algum. Não enxerguei problema algum. Não há problema algum em alguém possuir, ter uma posse, em alguém ser rico, em alguém ter bens. Não há problema nenhum. Mas o problema começa a partir do versículo 19, porque no versículo 19 ele começa a expor as suas entranhas, ele começa a expor o seu coração. Vamos lá para o versículo 19. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Olha o problema. Olha o problema exposto aqui. Ele confiava naquilo que ele havia conseguido ajuntar. A esperança desse homem estava naquilo que ele havia conseguido colher, ajuntar. O maior problema desse homem com essa frase do versículo 19 era que Deus não estava incluso. Deus não estava incluso no seu planejamento. Em momento algum, nesses trechos que nós lemos aqui, nós o vemos exaltando ao nome de Deus, exaltando ao nome do Senhor, glorificando ao nome do Senhor, em momento algum. Mas, pelo contrário, a gente vê alguém se comportando de uma forma egoísta. Alguém que havia gasto toda a sua vida para o seu bel prazer, para si mesmo. Como ele disse no versículo 19: alma, tens em depósito muitos bens. Ele está dizendo para si mesmo, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Talvez esse homem tenha construído a sua riqueza, eu não sei se ele recebeu de alguém, ou ele tenha construído com o seu próprio esforço, mas o interessante é que esse homem deu duro no seu trabalho. O interessante é que ao longo de um determinado tempo, esse homem fez um excelente trabalho. E agora, naquele momento, estava prestes a usufruir desse trabalho. Talvez ele tenha gasto a vida inteira construindo. Talvez ele tenha gasto a vida inteira se preparando para esse momento.
Talvez ele tenha vivido, ele tenha dado cada gota do seu suor, ele tenha valorizado cada gota de seu suor para chegar, enfim, nesse momento. Mas sabe qual é o problema, irmãos? A ausência de Deus. O problema foi que ele não colocou Deus no seu propósito. O problema é que Deus não estava inserido aqui. O problema é que, como o mundo hoje, as pessoas vivem conforme nunca fossem morrer. As pessoas vivem como se nunca fossem morrer. Ele, em momento algum, glorificara a Deus pelo que havia conquistado. Ele, em momento algum, glorificara a Deus com aquilo que havia conseguido. Apenas confiava nas suas posses. Apenas confiava que suas posses lhe dariam repouso e satisfação. Diante de todo o resultado de seu trabalho, era alguém autoconfiante, olhando tudo aquilo. Existia naquele homem uma falsa sensação de segurança. Afinal de contas, o depósito dele serviria para muitos e muitos anos para si mesmo. Os que se contentam com as coisas que o dinheiro pode comprar correm o risco de perder aquilo que o dinheiro não pode comprar. Irmãos, quando chega o momento da morte, quando é gritado a senha, não há dinheiro no mundo que pague, que impeça que a morte chegue. Não há fortuna no mundo que pague. Esse homem apresentou uma visão completamente equivocada da vida. Completamente equivocada, porque ele dizia: alma, vai usufruir agora. Lembra de tudo que você já passou e agora vai usufruir. Vai usufruir, vai aproveitar. Esse homem não pensava no porvir. Ele negligenciou o porvir. Ele negligenciou a eternidade. Porque a visão dele ficou deturpada apenas com o ter. Apenas com a avareza que tomou conta de si. E sabe o que é o mais triste, irmãos? Nessa história, nessa parábola, não foi o esforço que esse homem fez a vida inteira para conquistar tudo aquilo que ele possuía. Estava com um boi na sombra, estar bem, agora está tudo tranquilo, agora está tudo bem. O problema não foi esse. O mais triste para esse homem dessa parábola não foi ter deixado para trás tudo o que havia conquistado, construído com o seu esforço, com o seu suor, mas aquilo que a partir daquele momento ele enfrentaria uma eternidade sem Deus. Talvez a maioria dos irmãos aqui presentes não sejam empresários, não sejam ricos. Talvez nós não nos comportemos exatamente como esse homem, porque a gente não tem tantas posses como ele.
Mas ainda assim, em nós habita um sentimento conforme o desse homem. Talvez no seu coração, talvez até mesmo no meu coração, haja um sentimento parecido com o desse homem. Ainda que não tenhamos dinheiro, ainda que não tenhamos as posses que ele possuía, a ponto de ficar muito bem até aquele período. Eu fico observando pais cristãos em sua criação, nas suas brincadeiras, nos seus planejamentos. Olha, filho, estuda bem, quando você crescer, você vai ser um engenheiro, você vai ser um dentista, você vai ser um médico. O que há de errado nisso? Nada. Nada. Filho, filha, estuda bem, para que quando você entrar na universidade, você escolha os melhores cursos, aqueles que remuneram melhor, aqueles que vão te dar uma estabilidade na sua vida, para que você não dependa, para que você viva uma vida boa. Às vezes a gente não tem dinheiro, mas o sentimento do nosso coração é parecido com o desse homem. Porque tem muita gente, tem muito crente, eu não vou falar do mundo, mas tem muito crente, cujo seu foco está no aqui e no agora, cujo seu foco está nessa terra, está tão acostumado com essa terra, com aquilo que consegue, que pode retirar dessa terra, que acaba se identificando com ela e se esquece de que um dia vai se despedir desse lugar. Por isso que eu disse que o título dessa mensagem é Castelo de Areia. Tem crente que está vivendo pelas coisas erradas, pela causa errada. Gasta energia, irmãos, eu não estou fazendo apologia a não estudar, de forma alguma. Mas o problema é quando o coração está nessas coisas. Estude. Mas para a glória de Deus, esse é o foco. Consiga, se Deus te deu capacidade, vá em frente, em nome de Jesus, não pare, mas para a glória de Deus. E não com o sentimento desse homem, eu vou conseguir e é para mim, e eu vou ficar bem durante muitos anos. E o problema está aí. Muitos de nós, pais, falamos com os nossos filhos e fomentamos, incentivamos a avareza no coração dele, porque a gente implanta isso, não, que aí quando você tiver o seu dinheiro, você vai fazer isso, você vai comprar aquilo, você vai comprar aquilo outro, e dificilmente a gente fala para os nossos filhos, não, filho, que aí quando você tiver o seu dinheiro, você vai poder ajudar em missões, você vai poder investir melhor na obra de Deus, você vai poder ajudar aquele que está necessitado. Não é assim que acontece? E o foco é distorcido, é deturpado, e não é para a glória de Deus, mas é para o nosso próprio bel prazer. E ainda tem aqueles que não, por algum motivo, não fizeram uma universidade, não se formaram em bons cursos, mas ainda assim tem o mesmo sentimento desse homem. Se apresenta exatamente como esse homem. É gente que confia na força do seu braço. Não, eu tenho que trabalhar. Além da conta. Eu tenho que trabalhar porque só é com isso aqui. Eu sei, irmãos, que a situação não é fácil. No país e no mundo não é fácil, mas nós devemos tomar cuidado com as armadilhas de Satanás.
que visam roubar a nossa fé, que visam tirar o nosso foco, sugar a nossa energia, que deveria ser depositada em Deus. Eu me lembro que eu quase caí uma vez eu caí. Vocês já sabem, a maioria já sabe, mas quando eu cheguei aqui na igreja, eu estava trabalhando em 2 lugares. Tinha dinheiro? Tinha. Mas outras coisas começaram a ser sacrificadas. A minha vida de comunhão com Deus começou a ser sacrificada, porque eu estava cansado. O meu momento maior, que eu deveria depositar maior com a minha família, começou a ser sacrificado, porque eu estava trabalhando em 2 lugares. Até que Deus, por infinita misericórdia, me fez passar uma grande vergonha. Eu era corretor de imóveis nessa época. Trabalhava como vigilante e era corretor de imóveis nos dias de folga. E para quem conhece essa profissão de corretor de imóveis, para você ter êxito na profissão, você precisa se dedicar. Como é que eu me dedicaria? Se num dia eu trabalhava com minha carteira assinada, como é que eu ia ganhar dinheiro? E principalmente no final de semana, são os melhores dias. E o Senhor falando comigo, o Espírito Santo falando: você precisa se contentar com aquilo que você tem. E eu não dei ouvidos. Você precisa aprender a se contentar com aquilo que você tem. E eu não dei ouvidos, ignorei a voz do Espírito Santo. Até que houve um lançamento e eu falei: eu vou arrebentar. Eu disse isso. Eu vou arrebentar. Se eu conseguir vender uma caixa de fósforo sem piso, fiz 2 ou 3 vendas na época, num outro empreendimento, consegui vender sem piso uma caixa de fósforo, um apartamento pequeno. Poxa, nesse, cujo acabamento é um acabamento maravilhoso, eu falei: eu vou arrebentar. É agora. Eu arrebentei sim, arrebentei a cara. Sabe por quê? Porque Deus estava no negócio. Deus estava me dizendo: eu não quero você aí. Você não precisa de 2 empregos, você precisa confiar em mim. O que você tem deve ser o suficiente para você viver com sua família. É claro que uma decisão dessas, eu precisei abrir mão de coisas que eu comecei a incorporar no meu orçamento aquilo que eu ganhava extra como corretor. E quando eu parei, o Senhor me ajudou a parar, eu fui abrindo mão de um monte de coisas que eu havia aderido. Mas fez bem para mim, irmãos. E numa outra feita, eu estava muito empolgado, estava querendo mudar de ramo, fiz curso na época, foi bem nesse período também, e muito empolgado, estava estudando, fazendo curso de inglês, e eu todo empolgado, falando com minha esposa: a gente vai se mudar, aquela coisa toda. E minha esposa olhou para mim e falou: olha, até então ela não tinha dito nada, ela estava concordando, e quando estava tudo pronto, eu falei: agora eu vou começar a correr atrás. Ela: não vai não, eu não vou conseguir ficar, eu e Mariana não vamos conseguir ficar sem você durante um determinado período, do mês. E aquilo ali para mim foi como um balde de água fria. Eu fiz curso técnico, estava me preparando, fazendo curso de inglês, estava com alguns contatos. E ali ela falou: não vai não. Queria trabalhar embarcado, em plataforma. Porque os meus vencimentos seriam bem melhores do que como um vigilante também. E quando ela disse isso, eu entendi que era a voz do Espírito Santo. Eu fiquei frustrado, mas resolvi ouvi-la e falei: tá bom. Então foi a lição que eu aprendi, irmãos. Só que muitas das vezes eu vejo alguns de nós, embora nós precisemos, não estou dizendo isso, a gente precisa trabalhar, a gente tem que trabalhar,
O homem é o mantenedor da sua casa, salvo em raras exceções, quando o desemprego abre a porta. E é importante que o homem seja o mantenedor. Mas eu aprendi que a gente precisa confiar no Senhor. Fazer contrário do que esse homem fez. E quando nós podemos, quero deixar isso muito claro, quando há a possibilidade entre escolher estar na casa de Deus, estar congregando, e eu escolho trabalhar, o sentimento que está no nosso coração é o mesmo desse homem aqui, esse homem rico. Porque a gente não está confiando em Deus. Nós não estamos confiando. Estamos gastando a nossa energia na construção desse castelinho de areia. Sabe por quê? Por que dessa comparação com o castelo de areia? Porque se eu caio doente, nada disso vai importar mais. Se eu fico internado no hospital, no leito de hospital, os 2 trabalhos que eu tinha, nada disso iria importar. Nada. Ou, pior, as coisas que eu conquistei nesse período, o dinheiro que eu consegui ganhar nesse período, se eu descesse a sepultura, não faria um menor valor para mim. Um menor valor. Mas eu seria cobrado ao chegar diante de Deus sobre o tipo de vida que eu levei. Se o tipo de vida que eu levei era para glorificar, foi para glorificar a Deus ou não, ou foi para gastar com o meu bel prazer, assim como esse homem aqui. Deus deu oportunidade a ele para que ele fosse bem sucedido, mas para a glória dele, mas esse homem não reconheceu isso. E muitas das vezes, ainda que a gente não tenha tanto dinheiro, mas a gente se mata de trabalhar quando nós podemos estar congregando, quando nós podemos estar usando a sabedoria que Deus nos dá. E muitas das vezes, nós fomentamos em nossos filhos a avareza, o desejo de ganhar dinheiro, sem pensar que nós poderíamos estar sendo moldados para a glória de Deus. Como eu disse, estudar não é errado, mas deve ser feito com a motivação correta. Incentive sim o seu filho a ser um médico, um advogado, engenheiro, ou seja lá um professor, seja lá a profissão que for, mas que ele venha servir para Deus, que venha ser para a glória de Deus, que venha ser utilizado aquela profissão, aquela graduação para a glória de Deus, para ajudar outras pessoas, que possa servir como um instrumento para você evangelizar pessoas, para você ter abertura em lugares que normalmente outras pessoas não teriam. Mas não, muitas das vezes o crente está focado com o mesmo foco do mundo, o aqui e o agora. Só que quando a morte chegar, todo esse esforço não é meu, é para mim. Eu conquistei, eu consegui. Só eu sei o quanto eu dei duro, o quanto eu acordei de madrugada. Ei, foi Deus que te sustentou, foi Deus que me sustentou até aqui. Então a honra é dele, a glória é dele, foi Deus quem te deu inteligência. Tem gente que nasce sem intelecto sadio, por exemplo, a minha cunhada, vocês conhecem, nasceu com deficiência. Ela não pode trabalhar. Mas você pode, eu posso. Deus me deu sabedoria, Deus te deu sabedoria. Então glorifique a Deus com aquilo que você tem. Aprenda a viver com aquilo que Deus tem te dado. Bota o seu joelho no chão. Se você entende que tem pecado contra o Senhor, que tem ofendido ao Senhor com as suas atitudes, com a sua ganância de querer mais e mais e mais, se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. Comigo foi doloroso, sabe por quê? Falei da corretagem, eu falei, eu vou arrebentar, arrebentei a cara. Só vendi um apartamento. E eu fiquei com tanta vergonha, que eu não apareci mais no stand. Depois eu fui cortado da equipe. Mas foi o Senhor me ensinando. Você não precisa. Você precisa crer. Você precisa se contentar com aquilo que você tem. Aliás,
no versículo 15. O Espírito Santo é tremendo. Eu falei, eu não vou comentar nada aqui, mas versículo 15, Jesus ele diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Cuidado. E o que é a avareza? É a sede insaciável de uma quantidade cada vez maior de algo que acreditamos ser necessário para nos fazer sentir verdadeiramente satisfeitos. Pode ser a sede por dinheiro ou sede das coisas que o dinheiro pode comprar. Pode ser também a sede de cargos e de poder. Ou seja, a avareza é a sede por mais e mais e mais daquilo que eu acho que eu preciso, mas que na verdade não é o básico para mim. E quantos de nós estamos contaminados com esse sentimento? Ou então, no trabalho, por exemplo, eu não sei se hoje em dia está assim ainda, por conta de tantas coisas que têm acontecido, mas antigamente tinha muita hora extra. E não, vou fazer a hora extra, e hora extra aqui, e hora extra dali. Porque no final do mês o salário vinha mais alto, vinha melhor. E a gente deixava de lado. Não, final de semana que é melhor, porque tem uma porcentagem maior. E sacrificava aquilo que era para o Senhor, o tempo para o Senhor. Isso é brincar de castelo de areia. Isso é construir castelo de areia. E por que, pastor, você está falando do castelo de areia? Mas por quê? Porque uma das características do castelo de areia é que dá um trabalhão construir. Você quer fazer um negocinho bonitinho? Quem já brincou disso na praia, sabe do que eu estou falando? Quem é perfeccionista, gasta um tempão e você vem com um pouquinho d'água e ali molda daqui, molda dali. Aí vem, pega mais areia, vem com bem pouquinha água assim, molda, sabe? Aqueles que são mais zelosos vão fazer um castelão bem grandão e gasta maior tempo ali, né? É maneiro, é legal. Mas quando de repente a maré sobe e a água vem, leva tudo. Todo o esforço foi embora. Todo o tempo foi gasto em vão. E é assim que o mundo vive. E é assim que muitos de nós temos vivido. Temos gasto o nosso tempo correndo atrás do vento, querendo conquistar mais e mais e mais e mais. E às vezes o pastor pergunta: meu irmão, minha irmã, o que houve? Você não está vindo na igreja? Não, preciso do metal. Precisando, estou correndo atrás. Às vezes o pastor até toma um puxão de orelha. Não, pastor, sabe que eu preciso. Pastor. Irmão, não tem como você, sabe, o dia de culto, tentar ali sua escala. Às vezes a escala realmente é complicado, não tem como trocar. Eu trabalhava por escala, quando eu era vigilante. Mas tem gente que aproveita, não, aquele momento ali é para eu ganhar o meu extra, é aquele ali que segura, sabe, me faz dar aquela respirada melhor. Mas e o tempo para Deus? E o ajuntar do tesouro no céu? Por enquanto a pessoa está juntando o tesouro na terra, onde pode criar ferrugem, onde o ladrão pode roubar. Mas e quanto ao tesouro, aquele que não vai ser roubado? E quanto àquilo que de fato Deus vai cobrar, onde é que fica? E quanto a isso, irmãos, onde é que fica? E quanto ao nosso tempo para com Deus? Porque quando a gente gasta o nosso tempo com essas coisas do mundo,
Eu não estou dizendo que o dinheiro não seja importante, sim, ele é. Mas ele não pode ser o nosso Senhor. Ele não pode ser o nosso Senhor. As posses, ter posses, não pode estar como propósito do nosso coração. Se Deus nos der a oportunidade, amém. Que assim seja. Que assim seja. Se Deus te deu oportunidade, assim como esse homem teve. Você vê que ele teve uma colheita muito bem sucedida, que excedeu as suas expectativas, a ponto dele ter que derrubar um celeiro e construir um maior. Então Deus deu oportunidade a ele. Nem todos teremos essa oportunidade, mas alguns têm. E se Deus deu a você, a alguém aqui, essa oportunidade, honre ao Senhor, porque foi Ele quem te deu sabedoria para fazer você crescer, para fazer com que você, onde coloque a sua mão, venha prosperar. Foi o Senhor. Então glorifique a Ele, exalte o nome dEle, e não viva apenas para o seu bel prazer. Mas aqueles a quem o Senhor, aprove ao Senhor manter assalariados, sejam fiéis ao Senhor. Cuidado para não se enredarem nessa construção de castelo de areia. Cuidado, não, eu preciso ter mais, eu preciso melhorar. Não estou dizendo que seja errado melhorar, mas desde que o seu tempo para com Deus não seja sacrificado. É melhor eu sacrificar as minhas finanças, como eu fiz. Ou melhor, como o Senhor me deu uma ajuda para fazer. Por misericórdia, não fui eu. Senhor, tá bom, filho, eu vou te ajudar, tá? Foi tanta misericórdia, tá bom, você vai quebrar a cara, eu vou te ajudar. E graças a Deus por isso. É melhor que você perca as coisas, como teve que acontecer comigo. Fui perdendo algumas coisas, porque o dinheiro encurtou, do que o nosso tempo ficar sacrificado para com Deus. Porque Deus, irmãos, no dia em que tivermos que prestar contas com Ele, Ele não vai cobrar de nós quanto nós ganhamos aqui nessa terra. Ele não vai cobrar de nós se a nossa casa era própria ou de aluguel, ou até mesmo se tínhamos algum tipo de casa. Ele não vai cobrar de nós o nosso canudo, o nosso diploma, o nosso curso técnico, a nossa faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Ele não vai cobrar nada disso, mas Ele vai cobrar de mim e de você, se a forma como nós vivemos foi para a sua glória ou não. É disso que Deus se interessa. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Está escrito. É disso que Deus vai cobrar de mim e de você. Quero relembrar, se você pode ter coisas melhores, sem sacrificar o seu tempo para Deus, tenha, não é pecado. Mas se ter coisas melhores vai implicar no seu tempo para Deus, escolha Deus. Escolha a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Mas eu advirto a você que ao escolher Deus, você pode perder coisas. Sim, eu não vou esconder isso de você. Você pode perder algumas oportunidades? Sim, você pode perder algumas oportunidades aqui nessa terra, mas vai ganhar com Deus lá na glória. Vai ganhar com Deus lá na glória. Que você, irmão, que eu, não vivamos uma vida completamente focada em ter as coisas aqui dessa terra, a ponto de ficarmos tão distraídos com elas, que percamos o tempo de nos enchermos da presença do Espírito Santo de Deus. Porque é o mais interessante, irmãos, que você trabalhar muito, você se dedicar, se esforçar, não é pecado. O problema é quando você perde o foco de Deus.
O maior problema é quando seu coração se volta para aquelas coisas. Esse é o problema. Esse foi o problema desse homem. Ele estava tão envolto na sua avareza que só pensou em si. Ele não deu glórias a Deus. Ele pensou apenas em si, no seu prazer, no seu conforto, na sua falsa segurança. Ainda que eu não tenha nada, e o pouco que eu ainda tenho eu perca, a minha oração é que minha segurança, o meu refúgio seja sempre o Senhor. E o mesmo eu digo para você. E por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos nos preparar. Pode ser que aquilo que a gente ainda tem, nós percamos. Mas vê só se não é uma ilusão. Esse mundo, um castelo de ilusão, um castelo de areia. Quem tem carro, já quitado, já pago, novo, velho, seja do jeito que tiver, experimenta ficar 2 anos, 2 anos sem pagar as taxas. Passa numa blitz para você ver. Eles vão olhar lá ao final da sua placa. Se você for parado, você perde o carro. Aí a pessoa levou 48 meses ou até mais, pagando ali, às vezes fazia muita hora extra, deixava de vir para a casa de Deus, mas por algum motivo ficou muito apertado e não deu para pagar o valor ali das taxas do Estado. O que aconteceu? Castelo de areia, perdeu. Gastou tanto tempo, perdeu até saúde às vezes, trabalha de dia, trabalha de noite, trabalha de madrugada. Não, eu tenho que comprar aquilo ali, eu preciso. Aí quando vai ver, foi embora, tão fácil. O documento não está legal, vai lá para o depósito. Você não tem dinheiro para pagar aquilo ali, vai para o depósito, aí fica taxa em cima de taxa. Quando vai ver para tirar, já não tem mais. Não é assim que acontece? Para quem tem carro? Então, cuidado ao ficar desejando, olhando para as coisas desse mundo. Mas antes, é melhor que venhamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. É melhor que venhamos aprender a nos contentar com aquilo que temos. Com aquilo que temos, com aquilo que o Senhor permitiu que venhamos a ter. A fim de que o nosso tempo para Deus não seja sacrificado. A fim que o nosso momento de comunhão, como esse aqui, por exemplo, não seja sacrificado. Porque, irmãos, é momento de nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. É momento de nós nos enchermos da palavra de Deus. É momento de fortalecermos a nossa fé. É momento de estarmos ouvindo cada vez mais a santa e poderosa palavra de Deus. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Esse homem não esperava morrer. E a prova de que esse homem estava perdido, por conta do estilo de vida, que não aparentava ser um estilo de vida de pecado. Imagina um homem trabalhador como esse. Só que a intenção do coração dele, o estilo de vida no qual ele vivia, Deus conhecia, sondava o coração dele. Por isso que ele foi chamado de louco. Ele não foi condenado por ser um trabalhador. Ele não foi condenado porque tinha posses, porque era rico. Nós já falamos isso no início.
Mas a condenação dele consistiu no fato dele ser avarento, egoísta, de não reconhecer a Deus que o sustentou, que deu sabedoria para que ele pudesse ter todas essas coisas. Por isso que no versículo 20, Jesus citando, diz: mas Deus lhe disse, louco. Por que louco? Por conta de tudo que nós já falamos aqui, irmãos, essa vida é isso aqui. 60, 70 anos. Já parou para pensar no que é a eternidade? Em vista de 50, 60, 70 anos, não é nada. E quando chega nisso, não é nada. Por isso que Deus chamou esse homem de louco, porque ele desperdiçou o pouco tempo de vida que ele tinha aqui na terra construindo um castelo de areia, não construindo uma casa celestial, não andando conforme a vontade de Deus, não fazendo a vontade de Deus, não glorificando a Deus. Por isso que ele foi chamado de louco, porque ele desperdiçou a vida dele toda para consolidar a sua eternidade longe de Deus. E você? E eu? Como nós temos vivido? De que forma nós temos vivido? Saiba de uma coisa: ao morrermos, acabou. Não é isso que a Bíblia diz. João 3,16 já mostra isso para a gente, um texto tão conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que significa esse não pereça? É não ser condenado, irmãos. Condenado para onde? Ao quê? Mas tenha vida eterna. Vamos pensar? Não pereça, mas tenha vida eterna. Está ligado, esse não pereça está ligado a ter a vida eterna. Ou seja, não pereça, não seja condenado, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Esteja com Deus. Ter a vida eterna é apenas através de Cristo Jesus. Sem Jesus é condenação. O homem sem Deus, e o padrão que Deus estabeleceu é Cristo Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o padrão que Deus estabeleceu para toda a humanidade é que toda a humanidade creia em Cristo Jesus, porque crendo em Cristo Jesus, nós somos aceitos por Deus. Está escrito. Está escrito. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer que o ímpio pereça, mas que ele se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. E se volta para Deus como? Por si mesmo? Não, através de Cristo Jesus. Você tem construído castelos de areia nesse período da sua vida, sim ou não? Você não precisa responder para mim. Como tem sido a sua vida? Como tem sido o seu tempo? No que você tem gasto o seu tempo? Talvez eu não tenha citado outros exemplos aqui, mas talvez você, criança, adolescente, pré-adolescente, também tem brincado de castelo de areia. Sabe por quê? Porque você gasta o seu tempo no YouTube, TikTok, ou seja lá o que for, Kawaii, seja lá o que for. E só com coisas que não edificam. Só com assuntos que não trazem conhecimento de Deus para você. Isso é construir castelo de areia. Mas eu sou criança, eu sei. Mas como foi dito aqui na pregação na quarta-feira, como está escrito na palavra de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos.
Você, criança, jovem, adolescente, como é que você tem gasto seu tempo? Orando ao Senhor, lendo a palavra, conversando com seus pais a respeito do Senhor, construindo uma vida de intimidade com Deus, ou construindo castelos de areia? Como você tem vivido? Como? Você, dona de casa, você que não trabalha fora, como tem sido o seu tempo? Eu sei que você é aplicada nos seus afazeres domésticos, eu sei. Talvez você seja daquela mulher que gosta tudo certinho, tudo limpinho, o dia inteiro ali, sem parar, mas você tem dedicado o seu tempo, um tempo no seu dia para a oração, para a leitura e meditação da palavra, ou você tem construído castelos de areia? Ou a sua vida inteira, o dia inteiro, é só na limpeza, só na conservação da casa, chega a não sobrar nada para Deus. E quando você vai deitar, você está extremamente cansada, que quando vai orar, já ora dormindo. É assim? Então se arrepende. Porque a palavra do Senhor declara que há tempo para tudo. Tempo para tudo nessa terra. Há tempo para tudo. E tantos outros exemplos para todos nós aqui. Irmãos, nós precisamos viver para a glória de Deus. Versículo 21. Falamos do versículo 20, que Deus chama esse homem de louco, e ele diz: essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aí versículo 21 diz: assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Aquele que ajunta tesouros terrenos para si é um louco. Aquele que não é rico para com Deus é um louco. Mas como ser rico para com Deus? Nós já falamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Como vivermos para a glória de Deus? Fazendo tudo para a glória dele. Você vai trabalhar? Faça o seu melhor. Você vai estudar? Faça o seu melhor. Não sacrifique também, não vá além daquilo que você precisa fazer. Não perca tanto tempo também, sacrificando tempo para Deus. Mas seja equilibrado, faça o seu melhor. Dê um bom testemunho no seu ambiente de trabalho. Glorifique a Deus através da sua vida. Segunda coisa, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 6:20. Primeira coisa é que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Como glorificarmos a Deus? Que tudo que nós viermos a fazer, que Deus seja louvado. A segunda coisa, 1 Coríntios 6:20, que diz: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Congregando, nos doando por inteiro, nos doando completamente para o Senhor, porque um alto preço foi pago. Então eu preciso me dedicar ao Senhor, porque eu fui comprado a preço de sangue. Não foi qualquer dinheiro desse mundo, não foi qualquer dinheiro que uma hora está legal, outra hora perde valor. Não, foi a preço de sangue. Então eu preciso glorificar a Deus com o meu corpo, com o meu espírito, nos quais pertencem a Deus. Eu preciso me dedicar ao Senhor para ouvir a sua palavra,
para meditar na sua palavra, uma vida de oração, jejum, uma vida de serviço a Deus. E terceiro, para a gente finalizar, louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Vivendo para abençoar outras pessoas. Como glorificar a Deus? Primeiro, tudo o que nós viermos a fazer, que seja para a glória de Deus. Segundo, nos doando por inteiro, completamente para Deus e para o seu serviço. E terceiro, vivendo para abençoar outras pessoas. Se você tem a oportunidade, abençoe outras pessoas. 2 Coríntios 4,15 diz assim: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Porque ajudando os outros, irmãos, o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Se você pode ajudar, se você pode fazer o bem, faça para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, eu vou parar por aqui com essa mensagem, porque até aqui o Senhor colocou no meu coração que a sua vida, que a minha vida, seja uma vida de louvor a Deus. Lembre-se, o tempo da igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra está acabando. E importa que nós estejamos preparados como uma noiva adornada, enfeitada, com as vestes completamente limpas para o encontro com o noivo. A noiva é a igreja, o noivo é o Senhor Jesus. Esse dia está chegando e conforme nós costumamos dizer, uma outra ilustração, à medida em que a linha de chegada se aproxima, mais o grau de dificuldade vai aumentar. Mais obstáculos teremos à nossa frente. Então nós precisamos estar mais e melhor preparados. E como se dá isso? Através da poderosa palavra de Deus, através de uma vida voltada completamente para o Senhor, como diz a palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não se deixe embaraçar por essa vida. Como nós falamos, a gente está vivendo um período muito difícil economicamente no nosso país. E, sinceramente, fica até difícil eu dizer isso aqui. Mas cuidado, você que talvez esteja precisando de um emprego, cuidado, ore muito a Deus. Cuidado com a porta que se abra. Pode ser uma armadilha para roubar o seu tempo com Deus. Em nome de Jesus. Eu não estou dizendo para você não ir, estou dizendo para você orar muito antes. Você consegue compreender isso? Amém? Não estou dizendo para você ser negligente com a sua família de forma alguma. Mas ore muito antes a Deus. Deus, me confirma. Senhor, me mostra. Senhor, fala comigo. Senhor, aquela porta que eu preciso, aquela porta que eu estou querendo, Senhor. Para que não seja pedra de tropeço, para que não seja um local em que vá tirar você do foco de Deus. Cuidado. Às vezes o salário legal, algumas boas condições, mas acaba roubando
o seu tempo para com Deus. E não é esse o desejo de Deus, nem para mim e nem para você. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Não confie em você mesmo. Não, mas eu sou bom de trabalho. Comigo não tem tempo ruim. Glorifica a Deus. Honra a Deus. Porque quem te dá força é Ele. Quem faz você ficar de pé é Ele. Quem te dá esse vigor que você tem para trabalhar é Ele. Então dedique o seu tempo para Ele. Você é empresário? Aprenda a administrar seu tempo para estar na casa de Deus, para ler a Bíblia, para orar. Você criança, jovem, adolescente, use o seu tempo para crescer no conhecimento de quem Deus é. Porque a salvação também é para você. Você também, criança, precisa de salvação. Ah, mas meu pai e minha mãe é crente. Não importa. Você precisa se converter também. Filho de crente não é crentezinho. Se não tiver se reconciliado com Cristo, corre risco. Precisa se converter também. Não se engane. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem nenhuma exceção. Então não se iluda. Não se iluda com os manjares que há para esse mundo, que há nesse mundo. Cuidado com o tempo que você tem gasto em vão. Se você tem sido uma pessoa igual a esse homem, um construtor de castelos de areia, pare imediatamente. Pare, em nome de Jesus. E construa seu depósito no céu. E ajunte o seu tesouro no céu. Lá é seguro. O ladrão não pode roubar. A ferrugem não pode consumir. Aleluia! Está seguro. Ninguém pode tomar. As coisas dessa terra nós temos o risco de perder. Principalmente nesses dias. Por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor, há o risco de perdermos as coisas. As poucas coisas que nós conseguimos. Mas lá no céu, não. Está guardado, foi preparado para mim e para você, foi preparado para todo aquele que é fiel ao Senhor. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Está preparado. Nós precisamos, amados irmãos, amada igreja, renunciar a nós mesmos, carregar a nossa cruz todo dia. Cuidado com o embaraço desse mundo. Cuidado com o foco que tentam desviar a todo momento. O inimigo tenta desviar o nosso foco a todo momento, nos oferecendo coisas que parecem ser boas. Cuidado com as propostas. Cuidado com o tempo gasto em vão. Um dia será cobrado. Tudo pertence ao Senhor. E um dia nós teremos que prestar contas. Você já parou para pensar nisso? As programações que você gosta de assistir que não glorificam a Deus, que trazem apologia a tudo que é contrário a Deus. Já parou para pensar nisso? Aquele programa de TV que você gosta de ver? Cuidado. Um dia você vai ter que prestar contas. Então se arrependa. Se arrependa no dia de hoje. E pare de construir castelos de areia.
e se volte completamente para Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu venho aqui, Senhor, nessa noite, clamar pelo Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito Santo venha ministrar de uma forma mais intensa aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, na administração do nosso tempo, e que ele seja completamente para Ti, porque os dias são maus, Senhor, e nós precisamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. As dificuldades irão aumentar, Pai. O caminho está ficando mais estreito, Pai. A subida está ficando mais íngreme, Senhor, mais dificultosa, Pai, nesses dias, ó Deus. Por isso, ajuda-nos, ó Pai, a não nos embaraçarmos com as coisas dessa terra de peregrinação, Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, a não nos embaraçar com excelentes propostas, Senhor. São muito boas, mas às vezes acabam roubando o nosso tempo, acabam minando a nossa energia, Senhor. E quantas das vezes a gente não se pega cansado demais para vir cultuar ao Senhor? Cansado demais para vir cultuar ao Senhor, porque eu trabalhei demais, porque eu gastei tempo demais e não sobrou nada para o Senhor. Perdão, Senhor. Perdão porque eu já me embaracei dessas formas, ó Pai. Obrigado porque o Senhor teve misericórdia de mim, a ponto de eu poder testemunhar do que aconteceu comigo. E me mostrou que eu não precisava de mais dinheiro, mas eu só precisava confiar no Senhor e aprender a administrar aquilo que eu tinha. Ensina, Senhor, o Teu povo, Pai, a administrar aquilo que tem e a não almejar aquilo que não precisa, Pai. Ensina-nos, ó Senhor, a não, Senhor amado, ficarmos desejando aquilo que nós não precisamos, ó Pai. Porque o mundo faz isso, Deus. O mundo lança essas coisas, ó Senhor, para nós, através, ó Senhor, dos comerciais, através da mídia, Senhor. Isso é uma prova de que muitos de nós ainda estão presos às mídias, porque queremos mais e mais e mais. A gente quer algo mais novo do que o que a gente já tem e que funciona muito bem. Perdão, Senhor. Eu venho te pedir perdão, Pai amado, por esse pecado, Pai. Perdoa o meu irmão, a minha irmã. Perdoa essa criança, Pai. Esse adolescente, esse jovem que gasta tempo demais, ó Senhor, com séries, com filmes, com desenhos, que em nada glorificam o Teu nome. Pelo contrário, ofendem a Tua santidade e os faz, ó Senhor, perder a fé em Ti, Pai. Perdão, Senhor. Perdão, Pai amado. Eu te peço perdão, Senhor, por esses pecados, ó Pai. Perdão, Senhor, pelas crianças, pelos mais velhos, que às vezes, ó Senhor, não observam a Tua palavra e ficam assentados à roda dos escarnecedores, sorrindo de coisas que o Senhor não sorri, Pai. Achando graça de coisas, ó Senhor, que o Senhor abomina, Pai. Perdão, Pai. Perdoa, Senhor, a Tua igreja, Pai. Perdoa, Senhor amado, irmãos que estejam vivendo assim, Pai. Perdoa, Senhor, porque ignoramos, ó Pai, o conselho de Paulo, Senhor, que diz, ó Senhor, para nós não tomarmos a forma desse mundo, Pai. Perdão, Senhor. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Perdão, Pai. Perdoa o Teu povo, nos perdoa, Senhor.
e nos fortalece. Eu te imploro, Jesus, fortalece o teu povo, faz o teu povo crescer, faz o teu povo amadurecer, Senhor. Constrange-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Oh Espírito Santo de Deus, constrange-nos, ó Deus, a abandonarmos aquilo que não glorifica ao Senhor. Quantos ainda estão presos em práticas que não glorificam ao teu nome? Ah, Deus, tem misericórdia, Pai. Eu te peço nessa noite, Deus, converte esses corações em nome de Jesus, ó Deus. Livra-nos, ó Senhor, dessa prática de construirmos castelos de areia, que logo em seguida são destruídos pela água do mar. Tanto tempo gasto para nada, tanto tempo gasto para coisas passageiras, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Senhor, e nos ajuda a gastar tempo, a ganhar tempo contigo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, eu te imploro, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém.